final do século XIX, quando o futebol ainda estava formando a sua identidade como jogo, surgiu na Inglaterra um clube diferente de todos os outros. Um clube que não nasceu para acumular taças ou disputar cada competição possível, mas para representar uma ideia. Essa ideia era de que o futebol podia ser jogado no mais alto nível, com honra, disciplina e espírito esportivo. Mas todo esse sonho foi destroçado na Primeira Guerra Mundial. Hoje vamos saber um pouco sobre os jogadores do Corinthians FC, fundado em 1882 na Inglaterra, e o destino de seus jogadores tragicamente atingidos pela Primeira Guerra Mundial. O Corinthians, após ter sido fundado no final do século XIX, rapidamente se tornou uma potência do futebol amador britânico. E mais do que isso, um símbolo que ganhou o nome de Corinthian Spirit, ou seja, a noção de que o jogo devia ser praticado com elegância, autocontrole e fair play, acima de qualquer obsessão pelo resultado. Esse ideal, porém, nunca significou fraqueza. Em campo, a equipe era fortíssima. O clube recusava a lógica do profissionalismo e evitava viver preso ao calendário das ligas, mas ainda assim acumulava partidas memoráveis e fornecia jogadores em massa para a seleção inglesa. Em 1894, por exemplo, a Inglaterra chegou a escalar o time inteiro formado por jogadores do clube, algo único na história. Poucos anos depois, o Corinthians construiria uma fama maior com resultados impressionantes. Entre eles, a célebre goleada por 11-3 sobre o Manchester United em 1904, uma daquelas partidas que ajudaram a consolidar a aura quase mítica da equipe. O Corinthians era amador apenas no pagamento, no prestígio e no nível técnico estava entre os gigantes do seu tempo. Mas o que tornou o time realmente singular não foi apenas sua força na Inglaterra, foi sua capacidade de agir como uma espécie de embaixada itinerante do futebol. O time viajou por diferentes partes do mundo, jogando, ensinando, impressionando plateias e difundindo um estilo britânico de organização, disciplina e técnica coletiva. O grande papel histórico do Corinthians FC foi levar o futebol para fora da Inglaterra. O clube realizou diversas excursões internacionais no início do século XX, quando o futebol ainda estava se espalhando pelo mundo. Essas viagens tinham um caráter diplomático e cultural. E entre os destinos estava a África do Sul, os Estados Unidos, o Canadá, a Escandinávia, a Europa continental e também a América do Sul. No período anterior à Primeira Guerra Mundial, especialmente entre 1907 e 1914, o clube intensificou ainda mais essa vocação internacional. Das 131 partidas disputadas nesse intervalo, 72 foram fora da Inglaterra. Corinthians não era apenas um clube inglês, era um agente da expansão global do futebol. E foi nesse contexto que aconteceu uma das viagens mais importantes de sua história, a excursão ao Brasil em 1910. Aquela passagem ficou sempre gravada na memória do futebol brasileiro porque ajudou a inspirar a criação de um outro Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, fundada em São Paulo em homenagem direta ao time inglês que havia visitado a capital paulista e jogado em terras brasileiras. O impacto dessa visita foi enorme. O Corinthians FC encarnava tudo aquilo que o futebol ainda podia parecer no início do século XX. Refinado, moderno, coletivo, admirável. A equipe ainda voltaria 2 vezes ao Brasil. Em 1913, novamente fazendo um tour pelas terras brasileiras e também da América do Sul. Mas a visita de 1914 foi interrompida. A equipe estava embarcada em um navio e quando este se aproximou do porto de Santos, aonde desembarcaria para iniciar a 3ª visita ao Brasil, a notícia de que havia iniciado uma guerra na Europa, era agosto de 1914, foi recebida com patriotismo e imediatamente o navio voltou à Inglaterra, sem o clube disputar mais nenhuma partida aqui no Brasil. Ao chegar em Liverpool, os jogadores do Corinthians imediatamente se inscreveram e atenderam o chamado da pátria. Foram lutar na Primeira Guerra Mundial que começava.
E dos jogadores de futebol britânico que passaram pelo Corinthians FC, mais de 100 morreram na Primeira Guerra Mundial. Da equipe de 1914, o jogador John Hyland Fosdick representava a juventude que mal teve tempo de começar. Ele integrou a equipe para a viagem de 1914 à América do Sul. Era um jogador muito promissor e que teria um futuro no esporte, mas esse futuro foi esmagado logo de início. Quando a guerra explodiu e a excursão foi interrompida, retornou imediatamente para se alistar, entrando na Rifle Brigade e foi combater nos campos do Flandres. Em 31 de julho de 1915, morreu após ser atingido por estilhaços na defesa da Craterhorge, em Flandres. Tinha apenas 20 anos. Outro membro da equipe, Thomas Sowerby Howlandson, talvez fosse um dos personagens mais perfeitos para traduzir o chamado espírito Corinthians. Era um goleiro de prestígio e jogou regularmente pela equipe nos anos anteriores à guerra, inclusive na famosa vitória de 10-3 sobre o Bury no Sheriff de London Shield, um clube famoso à época. O episódio que melhor o define como jogador foi na excursão da África do Sul em 1903, quando, em protesto contra a própria ideia do pênalti, deixou o adversário converter a cobrança. Era um gesto quase impensável hoje, mas absolutamente coerente com aquele mundo esportivo que a equipe jogava no início do século. Se você cometeu a falta, não deve ter a chance da defesa. Quando a guerra chegou, Howlandson ofereceu sua casa à Cruz Vermelha, foi comissionado no Prince of Wales Regiment e seguiu para o front em 1915, lutando em Ypres e no Somme, sendo promovido a capitão. E ficou famoso pelo relato de que liderava seus homens com uma bengala e um lenço vermelho para que pudessem vê-lo no avanço. Morreu em 15 de setembro de 1916, morto por uma granada alemã, recebendo póstumamente a Military Cross. Outro jogador do Corinthians inglês de destaque é J.C.D. Tetley. Tetley esteve na excursão de 1910 ao Brasil, aquela que ajudou a inspirar o nome do Corinthians, o paulista, e também foi selecionado para a viagem não completada de 1914. Ou seja, ele participou justamente dos dois momentos que melhor expressam a vocação internacional do clube às vésperas da guerra. Quando retornou, alistou-se imediatamente e serviu no 3º Batalhão de Guardas Granadeiros. Em 1917, já como capitão, tentou recapturar a região de Passchendaele Ridge, um dos lugares mais infernais de toda a guerra, e foi morto em 9 de outubro de 1917, na 3ª Batalha de Ypres, a Batalha de Passchendaele. O homem que ajudou a levar o Corinthians ao Brasil terminou reduzido, como tantos de sua geração, a poucos objetos resgatados da lama de Passchendaele. Devemos destacar também o jogador Harold Godfrey Bash, um jogador de talento bruto, impressionante, perdido pela guerra. Os próprios relatos do Corinthians o descrevem como o jogador com a melhor média de gols da história do clube, 95 gols em 43 jogos, entre 1909 e 1915. Era um atacante extraordinário. Era também um atleta ímpar, com destaque no cricket e no tênis. Bash era o retrato acabado do esportista completo do velho mundo britânico. Quando a guerra começou, alistou-se de imediato no Lancashire Fusiliers, ainda participando de partidas beneficentes do Corinthians Under Arms, amistosos com as Forças Armadas. Em uma delas marcou 4 gols e em 15 de fevereiro de 1916 morreu perto de Ypres, em Comines Canalban, morto por um atirador inimigo, com apenas 26 anos. Bash é o grande craque perdido do Corinthians FC, o tipo de nome que faz imaginar até onde poderia ter ido se não tivesse sido arrancado do futebol em pleno auge. Existiram também jogadores que voltaram vivos da guerra, como Morgan Maddox Morgan Owen, dono de uma longa carreira pelo clube. Provavelmente o melhor centroavante da história do Corinthians FC. Ele era o líder do time na histórica goleada sobre o Manchester United em 1904 e também liderou as excursões do clube ao Brasil em 1910 e 1913. Morgan Owen era exatamente o tipo de figura que definia o velho Corinthians, um jogador de enorme prestígio, respeitado dentro e fora do campo. Quando a guerra começou, alistou-se rapidamente, serviu no Essex Regiment e depois na Rifle Brigade. Combateu em Gallipoli, Cambrai e na ofensiva da primavera de 1918. Nessas ações, foi ferido, gaseado e terminou o conflito condecorado com a DSO.
sobreviveu, mas o preço foi alto. A guerra encerrou sua carreira esportiva e marcou seu corpo para sempre. Todos estes nomes só elevam a história do Corinthians FC, mostrando que a Primeira Guerra não atingiu apenas o clube, atingiu o próprio coração humano da instituição. Levou atletas, líderes, promessas e símbolos de um ideal esportivo que pertencia a um mundo que estava desaparecendo. E talvez seja exatamente por isso que a história do Corinthians FC seja tão poderosa. Antes de 1914, o clube ajudou a difundir o futebol pelo planeta, encantou públicos em vários continentes e deixou sua marca até no nascimento de um gigante brasileiro. Depois de 1914, viu seus homens trocarem a bola pelo rifle e suas excursões pelo deslocamento militar rumo ao front. O Corinthians FC nasceu para elevar o futebol inglês e terminou simbolizando a destruição de uma geração que acreditava em honra, disciplina e serviço. Antes da guerra, esses homens cruzavam oceanos para espalhar a alegria do jogo, a disciplina, a organização e a dedicação. Depois, com o advento da guerra, cruzavam campos devastados tentando sobreviver. E muitos não voltaram. Mas mesmo abalado pelas percas de tantos jogadores na Primeira Guerra Mundial, o Corinthians FC continuou a existir. Para isso, ele se juntou a um outro clube inglês que também teve muitos jogadores mortos na Primeira Guerra, que é o Casuals. E hoje a equipe se chama Corinthians Casuals. Mas a marca dessa equipe do Corinthians FC na história britânica é tamanha que quando o estádio de Wembley passou por uma reforma já no século XXI e foi reinaugurado, a equipe escolhida para jogar em Wembley, na reinauguração do estádio, foi exatamente o Corinthians Casuals, o que mostra a dimensão e a importância dessa equipe na história britânica, seja futebolística ou seja história militar. É nesse choque entre a beleza do esporte e a brutalidade da guerra que reside a força definitiva dessa história, que reservou no destino um novo capítulo, refletindo tudo o que foi dito aqui. Hoje, em 2026, o Corinthians paulista, inspirado pelo Corinthians FC, e um clube marcado pela dedicação, pela luta, pela raça e pela fé, recebe, pela primeira vez na história do Brasil, um jogador inglês que veste o uniforme do Corinthians paulista. Trata-se de Jesse Lingard, que já jogou pela seleção inglesa e traz na sua pessoa um pouco dessa história, como que se voltasse para o berço, um inglês no Corinthians. É sintomático de que o primeiro jogador de futebol inglês que vem jogar na Liga Brasileira, no Brasil, escolheu exatamente o Corinthians, como se fosse um elo da história atual com a história do futebol inglês. Nada mais sintomático. E seja bem-vindo. E que honre a história dos seus compatriotas. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. Você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!